Sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso Maratona do Enem. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a estrutura da redação, sobre o que é um texto dissertativo argumentativo. Lembrando que um texto dissertativo argumentativo é um texto onde o autor expõe argumentos defendendo um ponto de vista ou uma tese. A estrutura do texto dissertativo deve ser seguida para que você consiga fazer um bom texto. Em que consiste essa estrutura? Essa estrutura é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Como eu já expliquei nos dois vídeos anteriores sobre o que é cada um desses elementos, então hoje eu não vou não vou falar de novo desses elementos. Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe um exemplo de redação nota 1000, avaliado pelo MEC, para que vocês possam observar os elementos da redação, como eles se encontram estruturados no texto, para vocês verem também que é simples fazer uma boa redação. Então, vamos à redação. Essa redação não foi eu quem escrevi, tá? Eu peguei no site Blog do Enem, onde tem exemplos de redação nota 1000 aprovadas pelo MEC. Essa redação foi escrita pelo Carlos Eduardo Lopes Marciano. Ele é do Rio de Janeiro e fez essa redação em 2014. Então, eu peguei um exemplo de redação nota 1000 de 2014. O tema em 2014 era publicidade infantil em questão no Brasil. Então, a temática dessa edição era publicidade infantil em questão no Brasil. Como sempre, assim, todas as redações, todos os anos, eles apresentam os textos base para que o candidato leiam e consiga, assim, fazer o texto com base, fazer a sua redação com base nesses textos base. E nesse ano também não foi diferente, teve os textos base. Esse ano teve 3 textos base, eu vou apresentá-los para vocês. Então, a título de curiosidade, eu trouxe esses textos para vocês verem, que sempre traz textos base para que o candidato leia e consiga fazer uma boa redação. Então, tem o texto 1, que é um texto, mesmo assim, de 3 parágrafos, que está explicando sobre o tema, que é publicidade infantil em questão no Brasil. O texto 2 é um mapa onde mostra como que é a publicidade para crianças no mundo. E o texto 3 é um pequeno texto também que fala sobre esse tema. Então, agora vamos analisar essa redação passo a passo, parágrafo por parágrafo, para vocês verem como ela ficou bem escrita. Lembrando, essa redação foi escrita pelo Carlos Eduardo Lopes, Marciano Lopes. E eu vou mostrar agora a redação para vocês. O título da redação é O Verdadeiro Preço de um Brinquedo. Então, vamos começar falando do título, O Verdadeiro Preço de um Brinquedo. Achei o título muito criativo. É um título que chama a atenção, que dá vontade de ler o texto. Então, é importante, assim, que se coloque um título criativo, um título que desperte a vontade de ler o texto. Muita dúvida que algumas pessoas têm é sobre se é obrigatório ou não colocar o título na redação. Enfim, o título deve ser colocado quando o título só vai ser obrigatório se vier requisitado nas instruções da prova. No caso do Enem, geralmente ele não está sendo obrigatório, mas é importante que se leiam com atenção as instruções da prova. Caso seja solicitado que se coloque o título, se deve colocar. Caso não seja, aí sim é opcional. Então, o manual da redação do Enem de 2008 diz que o título é um elemento opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita,
porém não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o título é opcional, aí vai da sua vontade, se quiser colocar o título ou não. Vamos aos prós e contras de se colocar um título, porque afinal, um título, se você colocar um título criativo, vai ser legal, vai chamar a atenção para o seu texto. Como eu já disse, o título ele vai dar mais vontade de o leitor, assim, vai despertar mais vontade no leitor de ler o seu texto. Sabe aquela expressão, nunca julgue um livro pela capa? Então, ela pode ser verdade, sim, mas vamos combinar que uma capa bem feita e um título chamativo dá bem mais vontade, desperta bem mais interesse de ler o livro. Então, fica a seu critério, se você quiser colocar o título ou não. E quantas opções, assim, quanto aos contras, o título ele vai ser mais uma linha no seu texto. Então, você vai perder mais uma linha colocando o título. E também ele não vai ser avaliado como uma competência. Então, fica a critério do candidato, se quer ou não colocar o título. Como vocês podem perceber, eu deixei o texto assim, todo colorido assim. Então, deixa eu explicar para vocês por que isso. Olhem, a parte azul, esse primeiro parágrafo, é a introdução. Então, eu deixei de cores diferentes só para vocês poderem visualizar. A parte azul é a introdução. O segundo e terceiro parágrafos, vocês estão vendo que estão de vermelho. Desculpa, a imagem não está muito boa. Mas está de vermelho é porque esses são os 2 parágrafos de desenvolvimento. A imagem não está muito boa, mas acho que está dando para ler, né? E esse último parágrafo que está de verde é a conclusão do texto. Eu deixei dessas cores separadas só para vocês poderem perceberem como que a estrutura tá dando para visualizar a estrutura direitinho. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, agora vamos falar de cada parte separadinho. Vamos começar pela introdução. Eu troquei a página aqui, que aqui eu ainda adicionei mais cores para me explicar direitinho para vocês cada parte, para vocês verem cada parte direitinho. Então, como eu já disse, esse primeiro parágrafo aqui, que tá de azul, é a introdução. Vamos começar lendo. O que diz a introdução? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Então, essa primeira frase seria a contextualização do tema. Como eu expliquei para vocês, na introdução a gente deve colocar a contextualização do tema, a gente deve inserir o tema. Então, essa primeira frase está inserindo o tema no texto. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que essas propagandas veiculam? Então, vamos explicar por que essas duas partes estão marcadas. Então, essa primeira parte aqui que está de amarelo, como vocês podem ver, é o primeiro argumento inserido pelo autor. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Então, esse é o primeiro argumento que vai ser desenvolvido pelo autor. Então, tem 2 argumentos. Então, vai ter esses 2 argumentos, vai estar separado nos 2 parágrafos do desenvolvimento. Esse outro argumento aqui vai estar no segundo parágrafo e esse de amarelo no primeiro parágrafo. E olha que interessante como ele inseriu esse segundo argumento. Ele inseriu na forma de pergunta. Isso deixou bem curioso essa introdução.
Achei que ficou bem interessante essa introdução. Esse segundo argumento, inserido na forma de pergunta, ele deve ser respondido no segundo parágrafo do desenvolvimento. Agora vamos para o desenvolvimento. Esses dois parágrafos de desenvolvimento, vamos falar de cada um separado. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é necessário ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Então, para começar, eu marquei esses elementos conectivos que eu disse no segundo vídeo do nosso segundo dia do nosso curso, acho que foi no segundo mesmo. Eu falei da importância desses elementos de conexão ou conectivos, essas palavrinhas que ligam as ideias, umas ideias nas outras, ou um parágrafo no outro, ou ainda uma oração na outra, como é o caso aqui, ó. No entanto, tá voltando aqui dá uma ideia de que retorna essa primeira frase. Então, no entanto, é um conectivo, e aqui mas também continua falando dessa primeira frase aqui, então continua com esse mesmo assunto aqui, dá uma ideia contrária. Então, esses elementos, eles fazem toda a diferença, eles dão sentido ao texto. Continuando aqui, é importante lembrar que esse assunto que está desenvolvido nesse segundo parágrafo, ele corresponde ao primeiro argumento que o autor citou na introdução. Então, ele está sendo respondido, está sendo argumentado aqui. E o autor também, ele usou um recurso muito interessante aqui, que foi usar a trajetória histórica. Eu falei disso no segundo vídeo que a gente fez. Eu falei que seria... eu usei isso como dica para vocês usarem no seu texto, que é usar a trajetória histórica, que é usar algum dado da história e comparar com os dias atuais, assim, com algum fato dos dias atuais. E, claro, tem que fazer sentido com o tema. E aqui fez super sentido, deu certo, ficou muito interessante essa parte aqui. Vamos ler. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Então, aqui está falando da história, e aqui nessa próxima oração, ele compara esse dado histórico com os dias de hoje. Então, já aqui nesse segundo parágrafo, nós podemos perceber que ele responde a pergunta que o autor colocou aqui na introdução. Esse segundo argumento aqui, que ele colocou em forma de pergunta, ele está sendo respondido aqui nesse terceiro parágrafo, aliás. Então, vamos ler. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão, enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que os seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Então, gente, esse segundo parágrafo, ele está respondendo a pergunta. Então, como a gente pode perceber, os argumentos que o autor citou na introdução, eles foram bem desenvolvidos nesses dois parágrafos do desenvolvimento. E o texto, ele está coeso, ele tem coerência entre as partes, os argumentos, eles estão bem articulados
entre si e o texto não ficou com buracos, pois os argumentos que ele citou na introdução, ele desenvolveu aqui no desenvolvimento. Ou seja, ele desenvolveu o que ele disse que ia desenvolver, praticamente isso. Então, o texto ficou bem feito, tem coerência entre as partes. Então, agora, observem a conclusão. Primeiro, quero mostrar o elemento de coesão, que está essa parte amarela. Fica claro, portanto, fica clara, portanto. Então, esse seria o elemento de coesão ligando o desenvolvimento à conclusão. Muito importante, esses elementos de coesão fazem toda a diferença no texto e dão coerência. Agora, como vocês podem perceber, essa parte que está em azul, como já acontece em países como Canadá e Noruega, é um exemplo citado pelo autor. Se vocês voltarem nos textos base, vocês vão observar que o texto 2 se trata de um mapa onde mostra publicidade infantil nos países. Então, esse exemplo ele pode muito bem ter sido tirado do texto base, do texto 2, que foi um dos textos base. Então, foi isso que eu disse ontem para vocês. Vocês podem retirar dados estatísticos e exemplos do texto base. O texto base, ele está lá para isso, para que vocês interpretem, que vocês tirem deles informações que serão a base para o seu texto. Mas, como eu disse também, isso não quer dizer que vocês devam copiar. Vocês só podem tirar dados estatísticos e exemplos. Como vocês podem perceber, essa parte que está em roxo se trata da proposta de solução apresentada pelo autor. Lembram da proposta de solução que eu disse que é uma especificidade da prova do Enem, que é exigida uma proposta de solução para o problema levantado nos seus argumentos? Para o problema apresentado assim como tema da sua redação? Então, essa proposta ela deve ser detalhada na conclusão. E aqui na conclusão desse texto, ela se encontra aqui. Qual seria a proposta apresentada por esse autor? Seria uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, ele até deu exemplo de como acontece em 2 países, a propaganda para esse público, que seria o público infantil, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas. Então, essa seria a primeira solução, e ele ainda apresentou uma outra solução, que seria focar na conscientização dessa faixa etária em escolas. Como que aconteceria isso? Com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Então, isso seria a proposta de solução apresentada por esse autor. Então, a gente percebe que esse texto ficou muito bem escrito, o autor usou um vocabulário rico em palavras, e também a ortografia e a gramática está muito bem escrita. Então, eu gostei muito desse. Então, essa foi a redação nota 1000 que eu trouxe para vocês. Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho a estrutura da redação, como a redação é estruturada. Então, como vocês devem ter percebido, atenção os textos base que vêm para vocês, para vocês fazerem a redação do Enem. Leiam com atenção esses textos base, porque neles tem informações valiosas para ajudarem vocês a fazerem a redação. Nesse próprio exemplo de redação que eu trouxe para vocês, a gente viu que o autor utilizou um exemplo assim, com base nos textos base. Então, vocês também podem fazer isso, vocês podem pegar dados estatísticos e alguns exemplos do texto base. Lembrando que eu não estou dizendo que vocês devem copiar alguma coisa do texto base, porque de jeito nenhum vocês não devem fazer isso, porque cópia configura plágio e se vocês copiarem, vocês vão zerar a redação. Então, não é isso, não é para copiar, não estou falando para copiar. Estou falando que exemplos do texto base são válidos para ilustrar o seu texto. Então, vocês podem utilizar esse recurso. No mais, o que eu digo para vocês é interpretem, leiam com atenção os textos base,
porque são eles que vão dar ideias para vocês fazerem os seus textos. Então, eles, como o próprio nome diz, são um texto base. Eles vão dar a base para vocês desenvolverem as suas ideias, para vocês criarem os seus argumentos e fazerem os seus textos. Então, procurem ler com bastante atenção os textos base. Então, vocês viram que o texto ele é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse texto que eu trouxe, ele estava muito bem escrito, ele tem coerência, as frases, os argumentos, eles são ligados entre si e ele está dentro do tema. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, vocês têm que estruturar o texto de vocês de um jeito que os argumentos eles se ligam um no outro. O texto faça sentido, o texto se torne um todo coeso. Então, eu espero que esse exemplo de redação que eu trouxe tenha ajudado vocês a perceberem como se encontra estruturado um texto, assim, um texto do Enem, como ele deve ser estruturado para vocês conseguirem uma boa nota. Então, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse nosso quarto encontro. Espero de coração que tenha sido útil para vocês. Então, até o próximo encontro.